Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Discípulos Podcast e dessa vez nós estamos no quadro Investidores do Reino. Um quadro que nós amamos fazer, porque nós trazemos pessoas aqui que dedicam sua vida, seu tempo, seus dons e seus talentos a favor do reino de Deus, em prol do reino do Senhor. E para poder falar sobre esse assunto neste quadro aqui, nós trouxemos alguém que é exemplo no serviço na casa do Senhor. E vocês vão entender um pouquinho mais. É um amigo, alguém que eu tive o prazer de trabalhar junto em uma área da igreja. Nós vamos aprender um pouco, né, daquilo que ele tem feito, daquilo que ele tem servido na casa do Senhor. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que muitas pessoas possam ser abençoadas com esse episódio. Então vamos lá, vamos conhecer o convidado dessa noite. Eu estou falando de Kleber Alves, um músico, alguém que tem se dedicado com os seus dons e seus talentos em prol do reino de Deus. Kleber Alves, muito bem-vindo ao Discípulos Podcast. Nós ficamos muito honrados, meu amigo, de receber você aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. A paz de Cristo a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui. E eu sinto muito lisonjeado em compartilhar um pouco da minha história e daquilo que Deus tem feito por mim. E aquilo que eu me dispus, mesmo com as dificuldades, a reinventar a minha história para servir a Deus. Que maravilha, Kleber. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a sua história e vai ser um prazer nós aqui compartilharmos isso e fazer com que as pessoas enxerguem, né? Tudo o que a gente vai falar aqui com clareza. E falar de enxergar, as pessoas vão entender um pouco mais o porquê que o Kleber tá de óculos aqui hoje. Sim. Mas eu tenho mais alguém aqui conosco na bancada. E para estar conosco do lado de cada bancada, ao meu lado, como co-host, hoje nós convidamos alguém que é um amigo, alguém que eu tive o prazer de conhecer quando cheguei aqui na cidade de Natal. Eu estou falando de Irinaldo Silva, alguém que tem dedicado também a sua vida ao serviço do reino, porque ele é cantor, ele é alguém que está ali disposto sempre a servir nessa área da música. Irinaldo Silva, muito bem-vindo ao Discípulos Podcast. Muito feliz de estar aqui com você agora, dividindo a bancada. Muito prazer. Obrigado. Estou muito feliz em estar aqui, né, de verdade. Né, Deus sabe do meu coração. Sou cantor, que legal, né? Ainda é humilde. Assim, a gente vive um pouco nessa área da música, né? Graças a Deus, Deus tem nos ajudado, né? Não tenho formação musical, mas tenho um ouvido bom e depois eu espero um dia contar sobre isso. Né? Quem sabe num próximo episódio a gente fala sobre isso. Mas, vamos ter esse privilégio. Estou muito, muito feliz de verdade, né, em estar aqui com você, né, em ser co-host seu hoje e batendo papo com esse camarada aí que tem uma história assim, um testemunho encantador, vocês vão ver. Perfeito, muito maravilha. Bom. Muito bem-vindo mais uma vez. Então, gente, hoje o bate-papo vai ser com esses dois caras aqui, fantástico. Eu tenho um prazer de chamar de amigo. Eu também cooperei nessa área do louvor, né? Um vai falar sobre isso, um é baixista, o outro é cantor. Eu inventei de cantar, né? Eu não sou cantor, né? Eu sou alguém que aprendeu a fazer algumas coisas com a voz lá no altar, né? Como diz o pastor sempre, eu sou alguém que gosta de cantar afinado, não sou um cantor, né? Mas vamos para o que interessa. Kleber Alves. Quem é Kleber Alves? Onde nasceu? Quantos anos tem? O que de fato é essa questão de ser músico? Qual instrumento que você toca além do baixo? Fala um pouco mais sobre a sua história. Quem é Kleber Alves? Então, meu nome é Kleber Alves, eu tenho 42 anos, sou natural de Natal. Potiguar, comedor de camarão. Isso. Nasci num lar tradicionalmente cristão, meus pais cristãos. Meu pai ferroviário, da rede ferroviária, minha mãe trabalhadora do lar, né? E minha história é bem comum, como uma história como outra qualquer. Tenho uma família com muitos irmãos, inclusive meu pai, ele teve um primeiro relacionamento e por questões de infidelidade, por parte da esposa, meu pai se separou e aí trouxe os irmãos, somos no total de 8, né? Certo. Eu e mais uma irmã do segundo casamento, que é justamente o casamento atual. Certo. E o primeiro casamento, né, 6 irmãos. E aí meu pai, quando se separou, trouxe todo mundo, os filhos todos, para morar junto com a minha mãe. E aí alguns filhos foram se voltando e terminaram voltando com a mãe. Ficamos nós 4, 2 filhos do primeiro e nós do segundo casamento. Foi a estrutura que ficou morando com meu pai. Certo. E
muito cedo, minha família se envolveu com música. Meus irmãos somos somente 2 dos meus irmãos, que são as minhas irmãs. Sim. Eu tenho 2 irmãs, uma do primeiro casamento e uma agora, que é minha irmã de sangue. Elas cantam, não tocam nada. Assim, minha outra irmã ainda arranha o violão, mas minha irmã basicamente só canta. Certo. Mas todos os meus outros irmãos são envolvidos com toca contrabaixo, toca guitarra, toca teclado, E de onde bateria. surgiu essa veia musical, Kleber? Possivelmente de meu pai. Meu pai nunca tocou instrumento nenhum, ele nunca fez musicalização nenhuma, mas Certo. pegava um instrumento e de ouvido ele conseguia fazer O som, a melodia. a melodia de um hino, ele solfejando e Caramba. e ele tirava aquele solfejo no violão sem saber onde era um dó. Uau. Entendeu? Então, possivelmente veio do meu pai essa veia musical. E aí eu, logo muito cedo, vendo meus irmãos tocando na igreja, os 2 irmãos que ficaram lá em casa, um era guitarrista e o outro era baixista. E eu sempre achei, assim, fantástico o teclado, né? Já entrando nessa parte musical, Certo, assim, junto perfeito. com a minha família entrando na parte musical. Eu sempre achava muito, assim, lindo o teclado. Meu sonho era ser pianista. É mesmo? Eu queria ser pianista. E agora com esse óculos aí ia parecer Aí Steve Wonder. ia ficar no estilo, né? E aí eu sempre quis ser pianista e via meus irmãos tocando e aquela dificuldade de irmão mais velho, de irmão mais novo, querer que o irmão mais velho ensine. E o irmão mais velho nunca dá trela pro irmão mais novo. Aí, Rapaz, eu sofri isso, velho. Sou o mais novo. Deus é mais, bicho. Pelo amor de Deus. É muito ruim ser irmão mais novo, viu? É muito ruim, viu? Pelo amor de Deus. Eu sempre ia para meus irmãos, me ensina a tocar. Ele, cara, tu não quer aprender a tocar? Deixa pra lá. E sempre ficava de escanteio. E o tempo foi passando até eu chegar à minha adolescência na igreja. Até aí eu não só conhecia a música, assim, porque via meus irmãos tocando. Eu sempre tive contato com a música porque eu cantava no conjunto infantil, fui crescendo cantando aqui, cantando acolá. E até que surgiu um momento na igreja que meus irmãos se casaram. Um dos meus irmãos, que era o baixista, o mais velho, casou e teve que sair e ir para seguir a vida dele, né? Sim. E surgiu uma lacuna para tocar contrabaixo. Nesse entretempo, um irmão que chegou novo lá na igreja, a gente fez amizade e ele disse, Kleber, eu vou te ensinar a tocar violão. Não era o que eu queria, o meu foco era teclado, era piano. Eu digo, poxa, eu vou aprender a tocar violão que de uma hora para outra chega a oportunidade de aprender a tocar piano. E comecei a aprender a tocar violão, uma dificuldade, eu não tinha instrumento. E ele me emprestava um tempo, eu aprendi um pouco, ele pegava de novo, eu esquecia tudo e ficava naquela, né? Aí surgiu um tempo de meu irmão, como eu falei, meu irmão casou e foi para casa dele, no outro bairro, não teve como ficar na igreja. E surgiu o aniversário de um grupo na igreja que precisava de músicos completos para fazer o aniversário desse conjunto. Sim. E eu me congregava na igreja das Rocas, no setor 15, na Iaderne. Sim. E era no tempo que tinha conjunto de senhoras, conjunto infantil, aquela Sim. coisa toda. 300 milhões de órgãos dentro da igreja. Isso. Todo mundo cantava e a palavra ficava para as 9 horas da noite. Desse jeito. Deus é mais, velho. Então, eu vivia nessa estrutura de liturgia, né, na igreja. Sim. E aí o conjunto de senhoras ia fazer aniversário, precisava de um baixista, a banda completa, né? Sim. Violão, guitarra, contrabaixo Bateria. e bateria. Na época não tinha teclado ainda. E aí, beleza. Aí esse irmão tocava guitarra e precisava de um baixista. E ele disse, eu vou falar com o Kleber. Kleber está aprendendo a tocar violão. Vou ensinar ele a tocar contrabaixo para a gente tocar no conjunto, no aniversário do conjunto. E isso por volta de quantos anos você tinha, Kleber? Eu tinha mais ou menos aí uns 12 para 14 anos. Estourando nada. Caramba. Era 12 anos por aí. Adolescente, 12 anos. né? Isso, era muito novo, 12 anos. Entre 12 e 13 anos. E eu já estava agoniado porque eu querendo aprender a tocar violão e não aprendia nada direito. E agora surgiu ele com essa proposta para aprender a tocar contrabaixo para a questão de 60 dias tocar no aniversário de um conjunto. Caramba. Foi. Que desafio, hein? E aí o único material musical, a única literatura musical que eu tinha era uma revista de antigamente. Você tinha aquelas revistas, né? Antigamente. Sim, que sim. tinha as notas do teclado, Sim. tinha o hino, tinha as notas do teclado e embaixo tinha uma posição da guitarra das mesmas notas. Era o único material literário musical que eu tinha para estudar era aquilo. E só tinham algumas músicas, acho que tinha umas 10 músicas. Dessas músicas eu só conhecia 3. Né? Asa Branca e qual? Qualquer Basicamente livro isso. de literatura de quem tá aprendendo, Asa Branca tá lá. Asa Branca, Cacau e Balão. E... É mais ou menos isso. Isso. Deus é mais. Pega aquela flauta doce e o cara fica. Funo.
Tá de brincadeira. Foi até bom você falar que antes de eu tocar violão, eu tive um breve encontro com a flauta doce na minha infância. Por volta de 10 anos de idade, aqueles grupos junto à igreja, aí tem uma irmã que toca flauta transversal, aí, vamos fazer uma apresentação de criança no Natal. Sim, aí sim. Meu pai comprou a flauta, eu aprendi a tocar aquele Noite Feliz, pronto. Foi só a minha única experiência com música, foi isso, flauta doce, e daí não passou. E aí, aos 12, 13 anos foi que eu comecei a ter essa experiência realmente com a música. E deu certo esses 60 dias de treino ou de ensaiar pra poder tocar no conjunto? Ivan, cara. Ai, meu pai. Se eu já não tava bem no violão, se eu fosse basear hoje, se alguém te perguntasse, cara, tua experiência musical hoje como baixista, baseado na tua primeira experiência, como na tua primeira vez que tu tocou, se tu fosse ser baixista baseado nisso, hoje eu não seria baixista, baseado na minha primeira experiência. Certo. Porque, Ivan, ele me passou as músicas, passou tudo, disse que era aqui, era lá, acorde X, acorde Y, música tal. E ele me deu uma dica fantástica, que hoje em dia eu não consigo dar essa dica para ninguém. Não, nossa, então é boa de verdade mesmo. Ele disse o seguinte, Kleber, o que você vai errar é natural, você está aprendendo. Só faça uma coisa, eu te peço que você não faça, não pare. Faça o que você quiser fazer. Toque no contrabaixo, puxe as cordas, toque seja lá o que for, mas não pare de tocar. Caramba. Hoje eu não consigo dar esse conselho para ninguém, porque quanto mais errado estiver, pior é, porque você está atrapalhando. Exato. Entendeu? Então ele me deu esse conselho que na época, para mim, que eu não tinha nada de noção musical nenhuma, eu achei isso estranho. Eu digo, poxa vida, por que ele está mandando eu continuar tocando mesmo errado? Eu não entendi. E aí, na hora, no culto, eu já cheguei no culto já me tremendo todo, já foi uma agonia. O contrabaixo já era um contrabaixo de Giannini pesado, um jazz bass pesadão, o contrabaixo triplicou de peso por causa do nervosismo. E aí o pastor disse, agora vamos ouvir o conjunto Cântico dos Salvos, que era o nome do conjunto na época, né? E foi fracasso total. Eu lembro que eu só consegui fazer... Era o estilo Guaranda na época, né? Tan, 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 tan. Um dia tudo. Me lembro como se fosse irá hoje. findar um dia Jesus. Eu só consegui fazer os... Esdras. Isso. Eu só consegui fazer os 2 primeiros acordes. Acabou. Eu não consegui acertar mais uma nota. Nada. De tão nervoso que eu tava. E eu errei tudo e parava. E ele dizia, toca alguma coisa aí. E eu não conseguia fazer nada. Foi um fracasso total. Aproveitando esse momento que foi um fracasso total... Nessa tua trajetória, Kleber, nesse primeiro momento que foi um fracasso, como você acabou de dizer, existiu algum outro nesse processo, até aprender a tocar bem o seu instrumento, que você toca bem? Aconteceu em algum momento desse aí de você pensar assim, rapaz, eu vou parar e vou guardar esse talento para mim mesmo. Não vou continuar não, vou ficar para mim mesmo. Aconteceu em algum momento assim de parar e querer desistir de tocar? Sim. E mais próximo do nosso tempo do que você imagina. Caramba, Kleber. Justamente quando a gente teve o diagnóstico da deficiência, eu pensei em vender tudo que eu tinha de equipamento, vender tudo e parar. E quando tu fala nesse diagnóstico de deficiência, que deficiência seria essa, Kleber? Então, agora recentemente, eu sempre tive dificuldade visual, sempre usei óculos de grau para enxergar, mas sempre com muita dificuldade. Ao ponto de se interferir na minha vida educacional, vida profissional. Eu nunca entendia por quê. Eu sempre buscava saber, ia para muitos médicos, já fui para muitos médicos. Tem aquele texto, né, da Bíblia da mulher do fluxo de sangue. Sim, que foi para todos os médicos. Muitos médicos e só ia de mal a pior. E eu ouvindo isso, eu me sentia vivendo essa situação. Porque eu sempre tive visão muito difícil, sempre enxergava muito difícil, muito deficiente. Eu fazia um óculos hoje, com 30 dias esse óculos já começava a perder eficácia, eu já começava a ter menos acuidade visual e sofria acidentes, derrubava as pessoas, derrubava tudo, sempre tropeçava em tudo. Inclusive até conversando com minha esposa e a gente relembrando, né, situações, ela achava até que eu tinha déficit de atenção, que eu era desatento ou que por outra situação, porque a gente não sabia do diagnóstico, né, que... E aí, um belo dia eu estava saindo do trabalho, eu trabalhava no Norte Shopping, por ironia, eu era operador de monitoramento. Caramba, era CFTV? Isso, eu era operador de CFTV, lá no Norte Shopping. Você sabia que eu já fui encarregado de prevenção de perdas e controlei CFTV
quase, sei lá, quase 5 anos dentro de uma empresa multinacional. Foi o tempo que eu fui operador de CFTV no Norte Shop, 5 anos. Interessante, né? Porque o cara tem que cuidar de... Lá a gente cuidava de quase 500 câmeras. Justamente. É muita câmera para dar conta. Sim, então, sem dúvida. E aí, eu tava saindo do trabalho, trabalhava de 7 às 19, e eu vindo ali do Norte Shopping, sentido o Erne ali, a penitenciária. Quando cheguei naquele trecho ali da avenida, cruzei da primeira parte para o centro. Sim. Quando foi cruzado do centro para a calçada, eu ouvi um som de uma moto vindo. Quando eu olhei para a direita, assim, procurei, aí vi o foco da luz da moto vindo na minha direção. E nessa eu parei, esperei a moto corrigir a rota para desviar de mim. Como ela não corrigiu, eu dei um salto para trás. Nesse salto para trás, que eu olho, a moto vai, corrige a rota para cima de mim. Eu só fiz me virar e esperar o impacto, né? Aí a moto veio, bateu, eu projetei o rosto, totalmente bati o rosto no capacete do motoqueiro. Aí o óculos caiu no chão e uma dor assim absurda no nariz. A única coisa que eu pensei, quebrei o nariz. Uhum. Nessa o sinal abriu, né? O motoqueiro queria prestar socorro e tal. E veio um carro, eu escutei, o carro passou em cima do meu óculos, quebrou o óculos. E eu conversando com o motoqueiro e ouvi, eu digo, quebrou meu óculos. Aí o motoqueiro, cara, como é que você tá? Eu digo, não, tô bem. Eu percebi que ele era entregador, eu digo, faz o seguinte, eu tô bem, pode seguir seu destino, não vou atrapalhar teu trabalho, não. Só faz o seguinte, cata o restante do meu óculos que tá em algum lugar aí e me deixa aqui do outro lado da rua, né? E aí liguei para a empresa, avisei, fiz o procedimento de praxe e liguei para minha esposa para avisar, para ela vir, na época eu desci ali nas rocas, no parque da feira, para ela vir me pegar, porque eu já não enxerguei, eu não estava enxergando nada sem óculos, né? Uhum. E aí, no outro dia, fui, naturalmente, como qualquer outra pessoa, fui ao oftalmologista para fazer o exame, para fazer um novo óculos, né? Antes desse diagnóstico, que realmente é da deficiência, eu tinha um outro diagnóstico anterior, que era de retina de ceratocone. E toda a minha perspectiva visual era baseada que esse ceratocone era o causador dessa minha deficiência visual, né? Tinha interesse em fazer aquela cirurgia corretiva para deixar de usar óculos. Quando eu cheguei no consultório do médico, o médico disse, não, cara, você não vai poder fazer porque você tem ceratocone e sua retina já é bem fina e você, inclusive, vai ter que evitar fazer exercício de alto impacto, montanha-russa, para evitar rompimento precoce de córnea, aquela coisa toda. Isso para mim já foi um choque, né? Porque E você tinha quantos anos? Eu acho que por volta de 30 anos por aí, né? Hoje eu tô com 42. Sim. Então, já foi um choque. Poxa, eu vou perder a visão, né? Porque o ceratocone também, dependendo do grau, provoca a cegueira pela evolução da doença ou, infelizmente, no transplante de córnea, que é um dos transplantes que provoca mais rejeição ainda hoje, né? Ceratocone é a visão embaçada, é isso? Ele também provoca esse tipo de visão, só que o que acontece? A nossa córnea ela é como se fosse uma parábola perfeita. O ceratocone ele vai provocando uma ponta na córnea, né? A córnea vai ficando pontuda como um cone, por isso que o nome ceratocone, né? Uhum. E aí a gente tem retardação, vai usando lente de contato para tentar segurar a córnea no lugar, transformar a córnea mais parábola possível. Tem os tratamentos com o crosslink para enrijecer a córnea, para deixá-la um pouco mais firme. É só um adendo que eu estou falando aqui das experiências que eu tive. Eu não Perfeito. sou Mas acaba a gente ficando virando especialista, né? De tanto que a gente estuda e ouve sobre um problema que nós estamos enfrentando. É normal. Verdade. É normal. Então, se houver algum médico, algum especialista na área, eu disser alguma coisa aqui que não condiz, né? Vai me corrigindo aí. Entendeu? Então, põe nos comentários aí, corrige aí. Vai comentando aí. Então, e aí eu tinha tido esse diagnóstico. Então, eu baseava, poxa vida, eu não enxergo por causa do ceratocone. Mas isso me incomodava, porque eu tinha colegas lá de profissão, lá no shopping, lá, que, inclusive, supervisor que trabalhava comigo, que tinha a mesma doença, a mesma patologia na visão, e dirigia, enxergava bem, fazia coisas que eu não imaginava nem nunca em fazer, eu não conseguia fazer. Uhum. Então eu desconfiava, eu sempre dizia, poxa, tem algo aí, eu não consigo fazer o que fulano faz e o grau dele é até mais avançado que o meu e eu não, entendeu? E aí, depois desse acidente, quando a gente fomos minha esposa e eu ao oftalmologista para pegar uma receita para fazer o óculos, eu fui, relatei o que tinha acontecido e tal, e aí minha esposa
pediu a palavra ao médico, doutor, olha, acontece isso, isso. A visão dele noturna é péssima, ele reclama muito que não consegue enxergar à noite, e esbarra em tudo, e aquela coisa toda, ela acrescentou Sim, aquilo que você acabou não comentando, né? isso, né? O que eu achava que era suficiente, ela foi complementou. Aí o médico disse, não, o ceratocone não justifica essa sua baixíssima acuidade visual, e solicitou vários exames, uma bateria de exame, e na retina foi constatado uma retinose pigmentar já bem avançada, né? E o que seria isso? É uma doença que ela é provocada por uma mutação genética. E ela ataca, principalmente ataca a retina, né? Provocando a falência da retina. A estrutura de irrigação de sangue, no caso, a estrutura venosa da retina, ela vai ficando mais deficiente, vai diminuindo. Com essa pouca irrigação de sangue, a estrutura de fotorreceptor dos olhos, ela vai perdendo força e vai morrendo. No exame de imagem da retina, você vê uma retina como se alguém pegou as mãos sujas de graxas assim, ela toda cheia de manchas pretas, cheia de pataraca, justamente os pontos que já estão, né, danificados. Sem irrigação. Isso. E aí o médico até comentou comigo, Kleber, você pega uma retinografia de uma pessoa sadia, é uma retina rosada, com bastante fluxo sanguíneo, bastante veias, muitos caminhos de irrigação sanguínea. A sua você pode ver que ela tem muito pouca irrigação sanguínea, muito poucas veias, e as veias são calibres muito finos, muito deficiente a irrigação, entendeu? E caracterizada por causa dessas manchas também, né? Entendi. E assim, Kleber, depois dessa história toda que aconteceu e que você está contando para nós, em que momento você se viu debilitado de continuar a tocar ou a servir ao Senhor com esse diagnóstico, com essa descoberta? Porque antes você aprendia, tinha dificuldade, mas você conseguia, né? Isso. Olhar para o seu braço, o braço do contrabaixo, e saber as notas que você estava colocando, entender ali, plugar o cabo, aquele negócio todo, usar uma pedaleira, aquele negócio todo. E depois disso? Então, quando eu comecei retrocedendo um pouquinho aqui, né? Quando eu comecei a tocar, eu não tinha instrumento, então eu peguei uma madeira de pinos, risquei de lápis ali, fiz aquele padrão de trastes e comecei a estudar naquilo ali, né? Muito visual, eu conseguia ainda ter visão. Depois que eu tive o diagnóstico, eu até perguntei ao médico na época, eu disse, doutor, isso tem influência sobre a doença? Ele disse, sim. Eu tive Covid na época, eu tive diagnóstico em meados de outubro de 2021. Certo. Nesse período o Covid estava em alta, né? Sim. Após o diagnóstico, em fevereiro de 2022, a gente pegou Covid e foi um Covid bem forte, assim, que ficou acamado todo mundo em casa, mesmo assim. Eu tive feridas terríveis na garganta, quase mesmo, foi a misericórdia de Deus para a gente não partir. E aí, na consulta posterior, depois que passou aquela questão toda do Covid, eu já estava sendo guiado. Nesse período eu já não andava mais normalmente, precisava de guia, minha esposa. Certo. E eu questionei o médico, poxa, doutor, eu não tinha tido diagnóstico ainda e consegui, aos trancos e barrancos, me locomover só. Após o diagnóstico, pouco tempo depois, questão de 8 meses, eu já não conseguia mais andar só, eu tinha que andar guiado. Aí eu contei, eu tive Covid, ele disse, o Covid também ajudou a mexer nisso, porque o Covid mexeu na genética do corpo. Sim, perfeito. Por se tratar de uma doença genética também. Sem dúvida. E aí eu contei, ele disse, Kleber, você também teve um trauma muito grande, você teve aquele acidente onde você projetou e bateu muito forte o seu rosto no capacete. Isso também conta no avanço da doença. No agravamento, né? Isso. Então, quando eu tive esse diagnóstico, que eu comecei a perder a autonomia de me locomover, de fazer certas coisas só, eu comecei a ter uma noção de que a música já não era mais para mim. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Você falou, o médico falou que você bateu, né? E tudo isso acelerou o Covid. Então, isso foi causado pelo acidente ou isso já estava na sua genética? Não. Explica pra gente. A doença eu já nasci com ela. O médico disse que geralmente por volta dos 7 anos ela já começa a se manifestar sintomas. No meu caso, eu só comecei a perceber por volta dos 10, 11 anos, que foi o período que eu comecei a usar óculos.
Entendeu? Então, se eu tinha esses sintomas antes, eu não me lembro, né? Na época, não tinha um cuidado, uma medicina também que conseguisse perceber E isso. também acabou que tu não percebia que te atrapalhava, então acabou não percebendo que fazia falta, né? Deixa eu ver Isso. se eu entendi. Você começou a usar óculos por volta de 10 anos de idade, não por conta Do problema. Já por Era causa por conta do ceratocone. já por causa da retinose. Porque o que acontece? Ele disse o seguinte, eu hoje em dia eu tenho... Eu sofro com 5 patologias. A principal, que é a retinose pigmentar, e aí, por efeito dominó, astigmatismo, miopia, hipermetropia e a outra que eu fiz a cirurgia de catarata também. Então, todas essas Jesus. outras patologias vieram em decorrência. A primeira patologia é a retinose. Desencadeou essas aí. A retinose é o que eu já nasci com ela. E ao longo do tempo, ela foi levantando outras patologias que, Meu Deus. entendeu? Que foram Caramba. agravando a minha visão. E hoje, sua visão hoje, como é que ela tá? Ela tá parcial? Então, quanto que você enxerga hoje? Pronto. Hoje, no dia de hoje, eu não consigo precisar. Quando eu fiz os exames principais, que inclusive foi o especialista que faz um cálculo lá, ele disse, Kleber, atualmente você só tem, juntando os dois olhos, 10% de visão. Isso há quanto tempo atrás? Vai fazer 4 anos agora em outubro. Certo. Entendeu? Então, pela minha experiência de vida, que eu venho me observando, todo dia eu me observo, quando eu acordo eu observo. Então, com certeza, minha acuidade visual diminuiu bastante. Desde 2021 para cá, eu já me esbarro em coisas que eu não esbarrava, eu já não consigo fazer coisas que eu fazia. Nitidamente assim, entendeu? Então, minha acuidade visual diminuiu bastante. Então, quando eu tive o diagnóstico, que eu comecei a perceber que eu estava perdendo a autonomia de fazer certas coisas, eu digo, poxa, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais tocar. Isso não é para mim, não. E aí, junto com o diagnóstico, vem aquele baque da vida e eu fiquei depressivo. Eu passei 3 meses dentro de casa sem querer ver ninguém, sem querer ver nada. Caramba. E aí foi justamente nesse período que eu quis vender meu instrumento, quis vender meu equipamento, e minha esposa chegou e disse assim, negativo. Você não vai vender nada. Mulher sábia. Você não vai vender nada do que você tem, porque você não foi acometido dessa enfermidade para acabar com sua vida. Há um propósito nisso que você está vivendo. Sem dúvida. Há um propósito. Você pode não entender agora, mas há um propósito. A gente vai ter que se reinventar, vamos readaptar seu instrumento. Você volta, mas você não vai vender nada, você vai continuar tocando. Eu vou levar você lá em cima no altar. Se alguém hoje vê ela subindo no altar, E a gente vê sim. para me colocar ela lá, não foi eu que pedi. Foi uma promessa que ela me fez. Eu vou Que subir e vou coisa botar linda, você velho. lá Deixa eu para ver. você. Quer dizer, então, que quando eu ajudo você a descer, eu tô quebrando a promessa dela, é isso? Não, você tá me ajudando. Mas, Rapaz, eu não vou deixar mais não. Eu não vou deixar mais quando eu tô não. lá na administração com o pessoal, não, fica aí, vai deixar a Sofia lá na salinha que eu levo ele. Mas foi ela que disse. Quando eu disse sim a você no altar, eu não disse sim a você só porque você está inteiro, não. Caramba. Glória. Eu disse sim a você em qualquer situação. Eita. Então, eu vou buscar você, para onde você precisar, eu vou ser seus olhos. Caramba. E ela tem sido isso para mim, ela tem sido meus olhos. E assim, vocês que estão nos acompanhando aqui agora, vocês que nunca viram, talvez, o Kleber tocando lá na igreja, quando vocês verem agora e assistirem uma transmissão ou forem lá na DEVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Rua do Gerânio, número 52, e for lá assistir um culto e ver um contrabaixista de óculos escuros, é o Kleber Alves. Ele vai estar lá tocando e você vai perceber exatamente o que ele está dizendo, né? A irmã Eduarda levando ele no altar e ajudando ele a descer para ele trocar o instrumento. E de verdade, eu fico observando, viu, produção? Eu fico observando o Kleber tocando e fico observando alguns outros contrabaixistas. Parece que o Kleber tem 4 olhos. O cabo não erra uma nota, velho. E os cabos que diz que enxerga normal ficam roubando. Pensa que eu não sei que fica roubando as notas. Pensa que eu não sei. E eu vou dizer uma coisa a você, viu, Ivan? De todas as vezes que a gente tá lá cantando, eu sou meio maluco, né, nessas horas, né? Eu tô cantando aqui, mas eu gosto muito de ouvir quem tá tocando. Sem dúvida. Eu gosto muito. A gente que canta faz isso, não tem jeito. Pô, mas né, tem a galera que canta e não tá nem aí cantando, né? Isso é Eu gosto de verdade. ouvir cada, né,
que as pessoas estão fazendo. Cara, quando esse cara tá no contrabaixo, eu digo, meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí? Exato, né? Meu amigo, o que é isso? Não, assim, uma coisa interessante é o seguinte, eu não me considero músico, não sou, nunca fui, mas eu gosto de cantar. E como aprendi a cantar e cantei com harmonia vocal praticamente a minha vida toda, então se alguém fizer algo errado daquilo que está programado, meu ouvido capta. Então eu costumo dizer o seguinte, principalmente o baixista, que tem que estar lá em cima Sim. do bumbo da bateria, ali naquela condução, naquele preenchimento. Se o baixista cagar, eu sei. Se ele tem ali um solo, uma frase, se ele comer uma nota, eu olho logo pra ele e falo assim, tu roubou. Então assim, é muito bom ver o Kleber a tocar. frase deu umas bicadas. Exato. Deu umas É bicadas. muito bom ver exatamente isso, né? De alguém que aprendeu e mesmo com agora a debilidade, consegue entregar um trabalho ali de excelência porque aprendeu a dominar seu instrumento muito mais com a mente do que com os olhos, né? O engraçado, assim, Ivan e Irinaldo, é que lá na igreja ali, por mais que esteja no corpo da igreja, tem músicos ali, Sim, sem dúvida. entendeu? Tem. Então, eu me sinto muito mais cobrado do que uma pessoa que enxerga normal. Por quê? Porque eu tenho que adorar a Deus, eu costumo dizer, Eduardo, que quando eu desço dali, eu me sinto vazio, porque eu entrego tudo que eu tenho lá em cima. É isso aí. Eu sempre fui assim, desde o primeiro dia que eu subi lá, quando eu desço, eu sinto aquela sensação como que eu tô vazio, porque tudo que eu tenho, eu deixo no altar. É isso aí. Eu faço o que eu tenho, entendeu? E aí eu digo, poxa, eu sei que tem pessoas aí que tocam muito mais. E Deus, ele me deu um grande privilégio, porque quando eu cheguei lá na igreja, lá na Advec, que eu vi o louvor tocando, eu disse, Eduarda, eu nunca vou conseguir tocar aqui. Porque eu tenho consciência do meu nível musical. Eu disse, eu vou ter que estudar aqui 1 ano para me candidatar a uma audição para talvez saber se eu passo. E assim, a forma como Deus me permitiu entrar no louvor, assim, hoje em dia eu digo assim, Jesus, o Senhor é tremendo. Só a mão de Deus para me deixar estar fazendo parte desse louvor hoje. E o interessante é o seguinte, né? Que Ele é modesto, ele é modesto. Além do mais, é modesto. Então, é o seguinte, quando a gente recebe o repertório, né, Irinaldo, né? Irinaldo é líder do vocal da igreja. Então, quando ele entrega o repertório para nós e para os músicos, todo mundo tem que estudar. A gente estuda a letra e os músicos estudam a partitura, a questão instrumental e tudo mais. No caso do Kleber, produção, ele só tem que ouvir. E a galera, isso é que é interessante, sabe? Isso é que é interessante. Porque os varões e as varoas que têm a visão perfeita não estuda, não lê ou finge que lê e quando chega lá, fica fazendo caquinha. E o Kleber, ele só ouve. E quando chega na hora, o Kleber acerta e a negada não quer acertar. Aí tá de brincadeira comigo. Aí eu fico, não. Aí eu fico meio bravo com esse negócio, sabe? Eu fico meio bravo com esse negócio. E quando eu falo assim, eu cantei na DEVEC desde 2008, que eu tô na DEVEC, Recife pra cá, cantei 14, quase 15 anos na igreja, né? Ministro louvor por um tempo, líder do louvor por outro tempo, então eu vi isso de perto, então eu sei o que eu estou falando, de alguém que se estuda de fato o repertório, né? E ver Kleber fazendo o que ele faz com excelência, mesmo com a sua limitação, eu acho um absurdo alguém que tem as suas funções motoras e cognitivas normais entregar menos com o que ele entrega, pô. Então, assim, de verdade, não pode entregar menos. Eu tô falando de um modo geral, não DEVEC em si, no modo geral, sim. Né? Então, assim, Irinaldo, já queria perguntar para você, o que é que você, como músico, alguém que é envolvido nessa área, o que mais te marca ao ouvir o que a gente acabou de ouvir de Kleber? Em relação a isso, a essa dedicação, a esse testemunho que a gente acabou de ouvir em relação ao serviço na casa do Senhor. Então, falar do Kleber, né, é complicado, porque eu conheci um pouco da história dele, né, de tudo que ele viveu, né, vindo do caminho agora, né, ouvi muito mais histórias, né, esse aqui é só um resumo daquilo que a gente conversou. Sim. E assim, só nos deixa, Ivan, constrangido, de verdade, a gente fica constrangido. Sim, sem dúvida. Né, porque
uma pessoa que passou pelo que passou, né? Ainda vive muito desse problema, né? E tá ali, né? Todas as escalas, né? Dando o melhor de si, como ele acabou de falar. Saiu do púlpito, né? Já sai vazio porque realmente entregou tudo que tinha que entregar, né? Isso me marca também ver os olhos dele na pessoa da Duda, né? Isso realmente emociona a gente de verdade, né? E assim, assim, a gente fica sem desculpas. Que desculpa que eu vou dar, É verdade. né? Que desculpa que eu vou dar para não dar o meu melhor, né? Se tem uma pessoa aqui que é exemplo para a gente na igreja, né? Exemplo na sua vida, né? E eu falo você, quando eu falo você, eu falo também a Duda, a sua família, Sim, né? Porque isso realmente é bonito de ver. É você, a Duda, e a Sofia, sim, a sua sogra também, que sempre vejo na igreja. sim, Então, realmente, com as pessoas do nosso entorno que a gente conversa, né? E a gente, assim, ninguém passa despercebido, né? Todo mundo tá vendo, né? E realmente, conversando com minha esposa em casa, e ela fala assim, Mori, pelo amor de Deus, o que que é isso? É assim, é surreal, né? Eu diria até que é divino, né? O cuidado que vocês tenham com o outro, o cuidado que a Duda tem com ele. sim. Realmente eu fico assim, poxa vida, né? Eu sou um nada, né? Eu estou entregando pouco. Eu estou entregando pouco daquilo que eu poderia entregar. Né? E você, Kleber, realmente, Glória a né? Deus. Traz pra gente isso de uma forma assim tão linda, né? Tão divina, né? E eu fico assim, pô, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Toda vez que Glória eu a Deus. tô ali no púlpito cantando com o pessoal e eu escuto você, eu fico assim, poxa vida, né? Deus é tão perfeito, Verdade. né? Deus é tão perfeito que ele permitiu que isso acontecesse com você, né? Para que trouxesse para a gente esse testemunho, né? Né? Por isso que eu queria muito, né? Que você contasse um pouco mais desse teu testemunho Sim. para as pessoas aí da nossa igreja, para quem ainda não ouviu, para as pessoas do mundo. É isso. E assim, Kleber, de verdade, o que é que você poderia dizer para alguém que tem um talento, um dom, e muitas das vezes não quer usá-lo, né? Quer enterrar ou não quer fazer aquilo que foi chamado para fazer, porque está enfrentando uma dificuldade. A gente sabe e compreende que cada contexto são Sim. diferentes, mas uma coisa nós precisamos entender que todo servo de Deus tem em comum, que é a oportunidade que Deus dá, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, para poder servi-lo. Hoje, você continua servindo desde quando você começou com 12 anos naquela catástrofe até agora Sim, e foi sim. evoluindo, Isso. né? Apesar do que aconteceu. E muitas pessoas querem simplesmente enterrar o talento porque o pastor não colocou ele para cantar, porque muitas vezes não entrou na escala principal da igreja e quer simplesmente enterrar o talento. Ou tem o talento, né? Isso, e a gente enxerga isso muito hoje em dia em adolescentes. E o talento está lá, o talento existe, mas por hormônios, não sei, né? As pessoas Sim. mais entendidas vão falar sobre isso aí, simplesmente se escondem, não Isso. querem mostrar isso, né? Uhum. E às vezes tem apoio da família, tem apoio do pastor, da igreja, de todo Sim. mundo, e Sim. fica ali retraído. Sim, sem Né? dúvida, é verdade. E você demonstra, através dessa sua atitude, desse seu testemunho, daquilo que você acabou de nos falar, que apesar de ter passado um período ali de 3 meses, recluso, não querendo ver ninguém de decisão, houve uma pessoa que lhe incentivou, que lhe deu ali Sim. o apoio necessário para que você decidisse continuar. Sim. Né? Então, Sim. o que é que você diria para essas pessoas que estão enfrentando algum tipo de situação e querem simplesmente abaixar as armas? O que me faz muito trazer a memória de não parar é aquele texto que você falou justamente agora sobre os talentos, que o Senhor foi viajar para uma cidade, foi para viajar para longe, e pegou e distribuiu talentos. A um deu 5, a outro deu 2 ou 3, e a um deu 1. Eu dou um. Isso. E aí, quando ele veio retomar contas com esses trabalhadores, um granjeou 5, tá aqui 10. Outro granjeou mais 2, e o outro que tinha um talento enterrou na terra e disse, não, é teu, toma aqui o que é teu. Por mais que a gente se sinta, poxa vida, é só isso que eu faço, eu só sei fazer isso. Mas é um talento que Deus te deu. Não é seu.
se você só sabe cantar, se você só sabe sorrir para alguém na porta, dizer, seja bem-vindo, esse talento não é teu. Foi Deus quem te deu. É isso aí. E vai chegar um momento que ele vai recobrar contas desse talento. Ele vai dizer, poxa, você sabia sorrir para alguém. Quantas pessoas chegaram lá e precisavam de um sorriso teu? E por causa desse sorriso, essa pessoa se perdeu. Ah, não, mas eu tenho vergonha. Poxa vida, eu estou sem visão praticamente. Mas eu estou buscando fazer aquilo que Deus me deu, que me entregou. Eu já quis parar, sim, várias vezes já pensei em parar, mas a minha responsabilidade com o reino e com aquele que me deu o talento é maior. É o que me motiva hoje, é o fogo que arde, é o que me faz ter amor por aquilo que eu faço. Porque não basta fazer, é fazer com amor. Porque tudo que você faz por fazer, o seu alcance é pequeno. Mas quando você ama o que faz, o seu alcance é sempre maior. Porque aquela pessoa que é alcançada vai dizer, poxa, aquela pessoa me tratou tão bem. Poxa, aquela pessoa faz isso. É simples, mas fez com tanto amor que aquilo contagia. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E se... Pode falar. E Kleber, a gente sempre gosta de perguntar, né? Assim, qual foi o momento em que você entendeu que estava investindo no reino de Deus e que esse investimento era muito mais do que música, era ministério, era uma missão? Em que momento você entendeu, rapaz, eu preciso continuar porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão? Então, Ivan, eu sempre tive assim muito, já por causa da minha família estar envolvida na música, eu sempre tive a música não como uma profissão, como muitos têm, e nada contra, é uma profissão como outra qualquer. Mas eu sempre tive a música como algo, justamente como um serviço a Deus, como um ministério, como algo que é uma oferta a Deus. Já recebeu convites para tocar em bandas? Já toquei em algumas bandas, não seculares, bandas cristãs, mas nada muito relevante. Mas assim, nunca tive esse desejo assim de chegar e dizer assim, vou tocar em uma banda secular, não. Eu já tive até o pensamento de tocar em banda cristã, mas nunca tive esse desejo de ir para bandas seculares, não, sabe? Porque eu tenho, assim, comigo, isso é um pensamento particular meu, que o que eu faço com as minhas mãos e com o talento que Deus me deu é para adorar Ele. Isso aí já é um fator de polêmica para muitos. Isso é um pensamento particular meu. Por eu ter uma profissão trabalhar no secular em outra área, a música, para mim, se tornou um meio de adoração, de oferta a Deus. Então, eu já cresci nesse meio, tendo essa visão de música como adoração, de música como entrega, entendeu? E quando eu comecei a melhorar, comecei a me especializar mais e ter contatos com outras pessoas, isso ficou mais nítido na minha mente de que eu queria música não para fazer dinheiro. Tanto que eu já recebi convite para fazer alguns trabalhos e eu nunca em minha mente passou em receber algo financeiro como compensação. Eu sempre fiz e aquilo, poxa, a vida é a minha entrega. Poxa, Deus, isso aqui é para ti. Sabe? Foi esse sentimento. Porque assim, o Ivan já falou, e eu ia perguntar, você falou que passou por 3 meses de depressão, então você já, enfim, passou por um período bem difícil. Sim. Então sim. eu entendo que tua rede de apoio foi sua família, sua esposa. Sim. Não é ela que foi lá e resgatou você. Isso. Então foi esse seu pensamento particular, né, de que a música que você faz é para Deus, então tem que ser entregue, né, de coração para Ele. Então foi isso que ela resgatou em você naquele momento? Isso. Quando eu tive o diagnóstico da retinose, e o diagnóstico clínico é perda total de visão. Sim. O médico chegou para mim e disse assim, cara, você tem retinose pigmentar, tá bem avançada, você só tem tantos % de visão, o prognóstico é perda total. Aí me encaminhou para um especialista, o especialista pega os exames, faz um cálculo e diz, olha, você só tem mais 15 anos de visão útil. O que é visão útil? Você vai conseguir fazer alguma coisa só. Daí por diante é escuridão total. Isso para mim foi perda total de chão, de perspectiva de futuro, sonho. Meu sonho, tudo que eu tinha de sonho para o futuro foi deixado naquele consultório, assim, no chão, tudo quebrado. Eu me lembro como se fosse hoje, na tarde daquele dia, às 16 e pouco da tarde, saímos, minha esposa e eu, do consultório e viemos andando ali na Santa Beatriz, ali próximo do Harmony,
A gente saiu da clínica chorando e veio caminhando ali, sentido praça cívica, chorando os dois. Chorando os dois. Chorando e conversando e chorando os dois no meio da rua. Entendeu? Então eu vim, eu digo, poxa vida, eu já tinha tido um diagnóstico de ceratocone, que eu ia perder a visão, mas o médico chega para mim e diz assim, não, o ceratocone está estacionado, perda de visão aí já foi cancelado. Então eu já estava com as esperanças lá em cima, né? Uhum. Aí chega agora um diagnóstico que literalmente destrói tudo que a gente tinha de sonho e tudo. Então eu nesse meio tempo aí, eu tive um tempo assim bem complicado, que eu tive que passar por um acompanhamento psiquiátrico, porque eu pensei em arrancar um dos olhos. Caramba, Kleber. Eu, antes de ir para esse médico, eu literalmente eu abandonei. Eu digo, eu não quero mais saber de médico, eu não quero mais saber de nada, eu não vou para médico nenhum, porque todo médico que eu vou, eu não tenho um diagnóstico preciso. E lá vai minha esposa de novo. Ela disse assim, aí ela disse, não, eu não vou deixar você em casa desse jeito. Eu vou procurar um médico, seja ele quem for. E a gente vai descobrir o que você tem na visão. E nesse período que eu estava em casa sem querer ver médico nenhum, meu olho direito na linguagem médica é o meu pior olho, é o olho que eu tenho mais afetado, né? Sim. Meu olho esquerdo era o meu melhor olho. Então eu dizia, poxa vida, se eu não consigo enxergar bem com os dois olhos, eu vou arrancar o direito. E eu enxergo bem com o esquerdo. Pelo menos eu tenho um olho bom. Aí foi nesse período que eu tive diagnóstico, né? E aí eu passei por um tive que fazer um acompanhamento com um psiquiatra, e ele passou medicamento e tudo, e aí foi um momento que eu tive essa entrada na depressão, mas eu não voltei mais a psicólogo, não voltei mais a psiquiatra. Toda a minha rede de suporte foi dentro de casa, primeiramente Deus e depois minha esposa, entendeu? Caramba, que incrível você nos contar isso e passar por tudo isso. E hoje, quem lhe vê lá tocando, fazendo, não imagina Sim. o tanto, né, de situações que você precisou enfrentar e romper, Isso. né? E conseguir estar aqui conosco hoje. Kleber, agora vai ser uma hora que a gente vai fazer um ping-pong. Sim. Perguntas e respostas. Você vai responder aquilo que vier na sua mente primeiro, tá? Vamos lá. Um versículo que tu sustenta. Eclesiastes 3. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ô, Glória! Um louvor que te marcou. São tantos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de um aqui. Eu já te vi tocando o Sérgio Lopes, hein? Cantando. Se você colocar Sérgio Lopes, a produção aqui chora, viu? A produção aqui. Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar. Aí você tá me incentivando. Às vezes muito cansam de esperar. Justamente. E perdem a fé em Deus. Sonho na vida de quem guarda Amém. sua Glória a fé. Essa é a base. Só uma questão de tempo, nunca aconteceu. E Jesus abandonar o filho seu. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus. E outra coisa, um momento em que Deus te surpreendeu, Kleber. O nascimento da minha filha. Que coisa linda. Foi, assim, um momento também muito tenso. Eu quase perco minha esposa e minha filha no parto. Que é isso? Foi. Pré-eclâmpsia? Isso. Foi. Ela não tinha passagem e mesmo assim foi feito parto normal. Deus dessa. do céu. Caramba. E antes disso, Deus tinha falado que ia nos dar uma filha e tal. E eu digo, pronto, Deus, eu vou ficar viúvo, vou perder a filha, não. Na mesma hora, ela se despediu, minha esposa se despediu de mim na mesa, assim, se despediu, ó, tome conta da nossa filha. É isso. Eu não aguento mais. E o lábio roxo, tava se despedindo mesmo. Aí, na hora, assim, eu impus as mãos sobre ela e fiz uma oração. Uau. E aí, nessa oração, e começou a chover na hora, deu uma chuva e entrou médico para tudo quanto é lá dentro do quarto. E aí, foi bem difícil o parto, mas graças a Deus, Deus fez. Foi um milagre, assim, tremendo que Deus fez. Sofia é um milagre. Sofia, é um milagre. Amém. Ela nasceu, não emitia som, não emitia nada, roxinha, não esboçava reação de nada. Jesus. E eu disse, perdi minha filha. E eu disse, Deus, tu lembra daquela promessa que o Senhor fez lá na sala da minha mãe? Ô, Glória. Ela não estava em projeto, ela não estava nem no nosso pensamento. O Senhor já falou dela. Aleluia. E aí deu uma chuva assim bem forte na hora.
E ela deu um chorinho, e começou a tomar cor. E aí a pediatra e a obstetra disseram, eita, que ela tem sorte, tá chovendo no dia do nascimento dela. E aí tá a Sofia aí. Glória a Deus. Os médicos acabam chamando de sorte aquilo que Deus chama de propósito, né? De promessa, né? Outra coisa, fala, Rinaldo. Isso me rememorou aquilo que eu vivi no nascimento de Igor. Quando o Igor foi tirado da barriga da minha esposa, ele também ficou quieto, parado ali, não chorou. Me deu um desespero, Ivan. Meu Deus do céu, e agora? Cadê? Aí ele voltou. O que você viveu? Eu fiquei pensando agora, o que você viveu nesse momento? Sim. Eu vejo a minha memória, exatamente aquilo que eu vivi. Sem dúvida, Caraca. deve ter sido muito difícil, gente, pelo amor de Deus. E na noite anterior, minha irmã tinha tido um sonho. Ela disse que chegava aquela pessoa e puxava um lençol branco assim, cobria. E minha esposa era essa pessoa que estava sendo deitada na cama, na maca, cobria ela assim com o lençol. E ela contou a minha mãe, não teve coragem de contar a mim. Aí quando eu contei a minha mãe esse livramento que ela deu, ela disse assim, Deus mostrou a sua irmã ontem à noite em sonho. Deus é incrível, né? Deus sempre, quando vai fazer alguma coisa, ele avisa, né? Um negócio impressionante. Kleber, um sonho de Deus que ainda você quer viver. Puxa, são tantos. Um que veio na sua cabeça agora. A cura. A cura. Amém. Eu concordo contigo. Amém. Amém. Então, o que Jesus é para você? Tudo. Literalmente tudo. Maravilha. E Kleber, assim, de verdade, tá com você aqui, ouvir a sua história e ver de perto tudo que Deus está fazendo em você e através de você, enche nosso coração de alegria. Aleluia. Né? Porque a gente percebe que um talento ofertado para Deus já é algo magnífico. Quando alguém pega seu talento, entende, né? Dependendo da idade, e começa a entregar para Deus. A gente vê algo incrível, maravilhoso. Mas quando alguém faz essa entrega de maneira tão especial, pelo fato de que você, se fosse depender de circunstâncias favoráveis, poderia dizer assim, não vou fazer porque não tô enxergando, eu enxergava, hoje não enxergo mais, mas não. Você suplantou isso e mesmo assim entregou. E de verdade, isso enche o meu coração de um compromisso tão gigante, porque eu digo para minha esposa o seguinte, eu falei, Dani, eu quando estou trabalhando para o homem, eu me dedico, eu acordo cedo, eu pego o ônibus, vou para a chuva, enfrento um monte de coisa e entrego ali o meu melhor no meu trabalho. E quando eu olho para o reino de Deus, quando eu estou com um compromisso marcado, eu tenho uma obrigação para poder fazer no reino de Deus, eu entendo que eu não posso fazer menos do que eu faço para o homem. Sim. Aí quando vejo o Kleber entregando o que ele entrega, mesmo com dificuldade na visão, eu falei, Jesus, eu vou entregar. Eu não posso fazer de todo jeito, não. Por isso que eu fico... Minha alma fica tão triste, eu fico até irritado quando eu vejo algumas pessoas fazendo a obra de Deus meia boca. Queridão, fica em casa, irmão. Fica em casa, não faz, não vem influenciar as pessoas a entregar meia boca, entregar 90%. Não, cara. Deus entregou o filho dele por completo. Sim. E a gente vai entregar coisa meia boca. Verdade. Né? O bom disso é que Deus, no tribunal de Cristo, queimará todas essas obras. Obras de palha. E quem for obra de palha e de feno não vai durar, vai queimar e vai sumir. É por isso, Kleber, que eu acredito muito que tudo que você tem entregado, construído e servido são obras, como a Bíblia fala, de ouro, prata e pedras preciosas. Porque essa, quando for provada, vão passar pelo fogo e vão ser entregues a nós como galardão. Porque é isso que vai acontecer no tribunal. Então, nosso coração se enche de alegria de verdade, em ter compartilhado aqui conosco a sua história, de verdade. E assim, Irinaldo, eu sou muito grato por você estar aqui conosco, você que conheceu, você que vivenciou um pouco mais do que eu a história do Kleber, né? E estar aqui conosco compartilhando isso e dividir aqui a bancada com você. E a gente vai ter muitos outros momentos. É um privilégio, é um prazer. Então eu queria de verdade já agradecer,
né? A Kleber, a Irinaldo. E eu queria que vocês dois, nessa ordem, primeiro Irinaldo e depois o Kleber, deixassem uma palavra acerca de serviço, acerca de entregar, né, o seu melhor, porque nós sabemos que no quadro Investidores do Reino, a gente ensina para as pessoas que investir no reino é muito mais do que recurso. Investir no reino é muito mais do que você pegar os seus bens e dar para a obra do Senhor e entregar. É vida, é tempo, é talento, né? É se gastar no reino. Então eu queria que Irinaldo e depois o Kleber desse uma palavra para aqueles que estão nos acompanhando. Sua câmera é aquela. Aquela ali, isso, né? Aquela ali. Pô, legal, é a sua legal. câmera. Então, primeiro eu quero agradecer a você, Ivan. É estranho te chamar de Ivan, cara. Acostumado a chamar você de Bruno. Eu costumo dizer que eu atendo pelos dois, viu? Então, quero agradecer a você, Bruno, pelo privilégio de estar aqui, né? Sonhei com este dia, né? Queria muito estar aqui com você, dividir essa bancada, Prazer né? nosso. E me sinto, assim, muito privilegiado em ter o Kleber aqui com a gente, né? E Amém. conhecer um pouco mais desse testemunho. E queria dizer para você que está nos assistindo agora, investir no reino, como o Bruno falou, vai muito mais do que o recurso financeiro, né? Vai da sua vontade, do seu tempo, né? E isso envolve também a sua família, né? E é lindo de ver o Kleber e a família dele, né? Então, investindo um pouco mais no reino. Então, investir no reino é isso, é você se doar um pouco mais, né? Você dar o seu melhor, né? Quando você trabalha para alguém, né? A Bíblia diz para você fazer aquilo como se fizesse ao Senhor, Exato. né? E estamos falando de um trabalho secular, né? Como se fizesse ao Senhor. E quando é na igreja, é diretamente para o Senhor, né? Então, não se acanhe, né? Se deixe gastar, se desgaste um pouco mais na obra, né? Para o reino, porque eu tenho certeza, né? Que tudo isso está sendo guardado na memória, né? Dos céus e que o Senhor com certeza vai te recompensar por isso. Verdade. Kleber, tá contigo. Eu quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado, confesso que tremi nas pernas, porque né, nunca tinha participado de uma entrevista e tal, mas aí começa o servir. Né? Eu entendi que a nossa vida tem que ser exemplo para os outros. Só um adendozinho, a gente estava, eu há anos atrás, antes de ir para a DVEC, Deus falou comigo algo, e hoje, agora, Sim. eu estou entendendo isso. Uau. Eu estava tocando teclado na época, porque eu além de tocar baixo, eu também toquei teclado, toquei guitarra, toquei saxofone. Tá de sacanagem. E Meu aí, A Jesus. gente não é nada, gente, Tá não é de nada, Ivan. sacanagem. Tá ouvindo, produção? e aí, eu tocando teclado e num momento assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse assim, lá na igreja de Rocas na época, né? O tempo já era casados, Eduardo e eu. O tempo de vocês aqui terminou. Vou levar vocês para uma outra casa e vou plantar vocês lá. E lá vocês vão ser referência. Uau. Glória a Deus. E eu guardei essa palavra no coração. Comentei com o Eduardo e guardei no coração. Um ano depois, a gente estava lá e a Eduardo disse assim, amor, vamos à DVEC visitar? A gente sempre tinha tentado ir, nunca conseguia, nunca dava certo. Cláudio Duarte ia, a gente, Cláudio Duarte, vamos lá, nunca dava certo. E um dia estava tendo uma conferência na igreja, a gente era um domingo, aí ela disse, vamos, eu disse, vamos. E deu certo nesse dia. O culto foi uma bênção e tal. E eu não lembrava mais nem dessa palavra que Deus tinha falado. E eu, na bênção apostólica, eu estava ali próximo àquela house mix antiga, Sim. e as escadarias, eu estava ali sentado do lado. Ela aqui. E aí, na bênção apostólica, a gente com as mãos assim, o Espírito Santo disse assim, essa é a casa que eu te falei naquele dia. Uau. É aqui que eu vou plantar vocês e aqui vocês vão ser referência. Uau. E hoje, eu estou entendendo essa palavra. Que maravilha, né? Entendeu? Então, assim, eu fico grato a Deus de alguma forma ter sido usado, porque, na verdade, eu queria aqui confessar algo que está por trás de tudo isso aqui, que normalmente eu não falo, porque ela não gosta que fale, tá certo? Mas esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e Deus entregou a minha esposa. Deus entregou a Dani. Eu desconfiava disso. Eu desconfiei disso. E assim, desconfiava. e quando um convidado vem aqui, muitos dos convidados, muito daquilo que a gente trata aqui, Deus fala com ela.
né? E eu falo, o reino é isso, Dani. O reino é um reino de cooperação, né? Então, Deus deu o projeto para ela, a gente iniciou e a gente simplesmente é o rostinho bonito na frente das câmeras. E ela é a cabeça pensando. Ó, uma correção. A gente é o rostinho. Bonito não. O rostinho bonito tá por trás das câmeras. Essa parte fica para ele. Cada um com seus problemas. Porque assim, o roteiro, aquilo que vem como guia, é ela que faz. Glória a Deus. Maravilha. Olha só. É ela que faz. Você não sabia, né? A gente tá no 18º episódio, né, produção? 18º episódio e é ela que faz. É ela que organiza. É ela que me dá, muitas vezes, a direção. Pô, trabalhar de bastidor é muito legal, cara. E ela faz muito isso de maneira Muito sensacional. bom. Parabéns, Dani. Deus te abençoe. Então, assim, então quando ela falou, eu falei assim, vamos. Então, foi assim, um negócio de Deus. E olha só aquilo que a gente acabou de ouvir aqui. Então, você que nos acompanhou até aqui, você que nos assistiu até agora, você percebeu alguém que decidiu investir a sua vida no reino de Deus, com seus dons e seu talento, apesar das circunstâncias. Então, levante-se. Erga a cabeça, saia desse lugar de letargia, saia desse lugar de omissão e comece a servir a Deus apesar das circunstâncias. Aqui está um exemplo vivo, Kleber Alves, que mesmo com dificuldade, na sua visão, tem dedicado os seus dias ao serviço do reino de Deus. Mesmo com apoio, mesmo com suporte, porque a Eduarda está lá, apoiando ele, levando com a promessa que fez para ele, que eu vou ser seus olhos, eu vou levar você no altar e vou descer com você do altar para que você sirva ao Senhor. E isso é uma postura de alguém que se posicionou no reino de Deus. Então nós tivemos aqui no Discípulos Podcast com o Kleber Alves e com o Irinaldo operando nessa bancada aqui na noite deste dia. Deus abençoe você, Amém. Deus abençoe a sua Deus casa, em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Ai,